Sejam muito bem-vindos ao canal Agência da Informação. O meu nome é Vitor e hoje nós vamos entrevistar um convidado muito especial, Alexandre Lola Teixeira, que trabalha como motorista de aplicativo e vai nos contar um pouco sobre sua rotina e sobre sua carreira profissional. Vamos lá? Chegamos no andar do Alexandre e agora eu vou tocar a campainha da casa dele para que ele possa nos atender. Com licença. Tudo bem, cara? Tudo bem, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Bem também, seja bem-vindo aí. Fica à vontade, tá? Obrigado. Bom, Alexandre, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre algumas partes do seu dia a dia, algumas partes da sua profissão, para entender um pouco mais sobre esse universo de ser um motorista de aplicativo. Primeiro eu gostaria de te perguntar como que é a sua rotina? Como você vive diariamente? Bom, eu acordo às 6h40 da manhã, tomo meu café, escovo os dentes, me arrumo e tal e saio para trabalhar. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou dentro desse universo do Uber. Eu falei, cara, eu vou fazer Uber. Eu comprei um carro e entrei na plataforma. E desde então estou lá. Bom, certo. E eu gostaria de saber se tem alguma corrida que te marcou positivamente ou negativamente, assim, envolvendo você e o transporte dos seus passageiros. Olha, eu já tive algumas experiências interessantes. Uma vez eu achei que eu iria ser assaltado, né? Eu peguei uma pessoa que estava drogada. Eu tive que parar esse dia várias vezes em um posto de gasolina para a pessoa pegar cerveja. Contou um pouco da história dele, que já tinha feito vários assaltos, perguntou se eu estava intimidado. E ao mesmo tempo ele queria me dar o relógio dele. E eu falei, cara, não quero seu relógio, só quero chegar em casa, eu tenho família, estão me esperando. E ele contou pra mim que ele estava indo buscar droga e que tinha mais 2 pessoas lá, né, que iriam passar essa droga pra ele. Eu falei assim, ó, vou deixar você no seu destino e de lá eu vou embora, tá? Eu não vou levar ninguém pra nenhum lugar, eu vou desligar o aplicativo, vou embora, ok? Beleza? Ele, beleza, tal, não sei o quê. E deixei ele lá e fui embora, cara. Esse assim foi o que eu... O maior perrengue que você passou. Que eu já passei, mesmo porque o horário que eu trabalho é mais um horário comercial. Então eu vou mais ou menos até um período de umas 11 horas, que é onde tem um fluxo legal, que as pessoas ainda estão indo para algum curso, estudar ou trabalhar. Depois desse horário fica um pouco mais tranquilo o aplicativo, não toca muito, né? E as corridas que tocam também, elas não valem muito a pena. E aí eu volto mais ou menos 1 hora e após isso fica de novo fraco o aplicativo. E eu volto às 4 horas. Eu vou às 4 até umas 7, 8 horas, 8h30, por aí no máximo. Após esse horário, eu acho que o fluxo acaba diminuindo, né? E aí começa um outro perfil de pessoas. Que pessoas que vão sair, que vão para uma festa. E esse público não me interessa. É um público que dá muito trabalho, é mais arriscado também você trabalhar à noite. Não tenho essa coragem, eu acho muito arriscado. Na verdade, eu chamo de horário dinâmico, né? Que é a partir das 5 horas da manhã, mas eu não inicio essa hora, como eu disse, eu inicio às 7. Então, o horário dinâmico é das 7 até umas 11, que tá um custo bacana. O aplicativo paga um dinâmico, né? O dinâmico, para quem não sabe, é um valor adicional. Então, por exemplo, tem dinâmico, tem dia que às vezes está R$6. Então, antes da corrida eu já tenho R$6 garantido. Depois diminui o fluxo, então acaba o dinâmico, as corridas não são tão boas. E aí nesse horário entre 1, 2 horas, depois após as 4 e as 8 horas, é um horário bacana também. Atrelado ao que você falou sobre essa experiência negativa que você teve com esse passageiro, né? Eu queria te perguntar quais são os maiores riscos que você acredita que um motorista de aplicativo pode passar exercendo essa atividade? Tá. Bom, acho que o risco, o principal risco é de você ser assaltado, né? Isso porque você tá entrando pessoas que você não conhece, estão no banco de trás, né? Então, hoje o aplicativo até melhorou, porque quando as pessoas começaram, bem lá atrás, alguns anos atrás, né, as pessoas não tinham nenhum destino direito. Então, as pessoas só tinham aonde ia pegar a pessoa, só que eles não tinham o endereço da pessoa até aceitar a corrida. Hoje não, você sabe que você vai pegar a pessoa no Morumbi e você vai deixar a pessoa, por exemplo, em Pinheiros. Então isso ajuda. Por exemplo, eu trabalho na região próxima de eu moro, que é aqui na Vila Sônia, então eu só fico próximo ao metrô. Então do metrô onde eu estou, eu rodo 4 até 5 quilômetros para qualquer direção.
e depois disso é voltando, entendeu? Mas assim, é o início de tudo, então era uma experiência que eu estava adquirindo, não sabia como funcionava, você tem que ficar um pouco mais esperto para selecionar as corridas, isso é uma outra questão importante também. Você não tem que aceitar todas, porque tem algumas que não valem, entendeu? E aqui eu tenho que avaliar a corrida, se ela é boa ou não. Não dá para aceitar todas. E o seu outro risco é de você bater o carro, né? Porque você está diariamente na rua, né? Dirigindo por algumas horas. Eu acho que você também tem que cuidar da sua saúde, porque você fica muito tempo sentado, né? Mas basicamente eu acho que o principal é isso, ser assaltado. Muito bem, Alexandre. Você comentou sobre algumas experiências que você já teve, né? Sobre um pouco da sua rotina. E eu gostaria de te perguntar, porque antes de você começar alguma coisa, você tem uma percepção sobre aquilo. E depois de você começar aquela atividade, você pode ter outra percepção sobre aquilo que você tinha antes. E eu gostaria de perguntar se isso aconteceu com você em relação a ser um motorista de aplicativo. Principalmente hoje em dia, agora que você já tem 2 anos nesse serviço, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso. Na verdade, assim, eu iniciei com um foco, né? Um foco em trazer receitas. Então eu sabia que seria um universo muito diferente do que eu fazia, mesmo porque eu já trabalhava home, né? Quando eu comecei a empreender e tal, eu não criei muita expectativa. Eu tinha um objetivo, né? Continuei focado nele, e só que teve muitas mudanças, né? De ter diariamente contato com muitos, pelo menos eu tenho contato aí pelo menos com umas 25 pessoas ao dia, diferentes, então eu tenho só uma regra básica, né? Tipo, a pessoa não precisa conversar, mas se ela entrar no carro tem que falar bom dia. Se ela não falar bom dia, eu de alguma forma acabo falando olá, tudo bem? Bom dia? Para dar uma cutucadinha, né? Que a educação é o básico. Mas não acabei me decepcionando. Eu sabia que é difícil, né? Porque é cansativo, é bem exaustivo. No primeiro dia que eu fiz, nossa, eu acho que eu rodei 6 horas direto. Não queria nem ver o carro. Mas agora eu já, como eu trabalho em 2 períodos, ou 3 períodos, né? Como eu te falei, tem essa parte da hora do almoço, mas fica um pouco mais tranquilo, né? Você consegue sair um pouco do carro. Pô, muito legal você falando sobre isso, que às vezes a gente fala muito sobre o lado dos passageiros, mas a gente esquece que por trás de toda a corrida existe um motorista de aplicativo. Sim. Cada motorista tem suas rotinas diferentes, suas áreas diferentes de trabalho, e eu gostei muito de ter falado com você sobre isso. Então, a partir daqui eu gostaria de perguntar, agora você já comentou um pouco sobre a sua rotina, sobre algumas experiências suas no trabalho, e eu gostaria de perguntar se você já trabalhou como um profissional CLT. Já trabalhei há mais de 10 anos em uma multinacional. Depois eu parti para empreender, abri uma editora, onde eu tinha alguns clientes, inclusive conseguia atender o Palmeiras. E depois isso mudou quando mudou a presidência, a Leila entrou no Palmeiras e aí acabou encerrando o meu contrato de PJ. Então o produto revista digital, ele passou a não existir mais. Então eu tive essa experiência tanto já de trabalhar como CLT por um bom tempo, depois um bom período também como PJ, e o Uber eu vejo também, querendo ou não, acaba sendo um PJ, né? Porque você trabalha por conta, né? Só mudou ali a questão da profissão em si, mas eu já tinha essa experiência. E o grande diferencial que eu vejo entre um CLT e um PJ é assim, o CLT, você ali já tem a sua demanda do dia a dia, você chega na empresa, você sabe o que você tem que fazer, você tem um horário a cumprir e você tem menos tempo a se dedicar para os seus projetos, né? Mas tem muita gente que decide falar assim, poxa, eu posso fazer algo mais, eu posso tentar empreender e ver se vai dar certo, né? E é o que eu tentei fazer desde cedo, né? Então, para ser um pouco mais, tentar ser um pouco mais claro, eu acho que quando você acaba empreendendo, você é um PJ, dependendo da função que você está executando, você consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, mais tempo para cuidar de você, para cuidar dos seus negócios. A grande vantagem significa o tempo, que para mim é o que mais valioso no mundo, é o tempo, o seu tempo. Você comentou das vantagens, né? Eu gostaria de perguntar se existem algumas desvantagens que você tinha no trabalho CLT, não como privilégios, mas como coisas que asseguravam ali alguns direitos, que eram benefícios para você, que hoje no PJ eles não existem mais, você não se encontra com eles. Entendi. Não, claro, assim, quando você é CLT, né, entre aspas, você tem a sensação de ter uma segurança, porque você tem um salário no final do mês, algumas empresas te dão um convênio, alguns benefícios. Porém, o que é segurança, na verdade, né? Então, uma diferença clara. Por exemplo, quando eu trabalhava numa agência, eu chegava na minha mesa, eu sabia que tinha um job, que era de um cliente X, por exemplo, o Itaú, eu tinha que criar uma campanha para eles, mas o cliente já estava lá.
Eu não tive esse trabalho de ir atrás. Quando você é um PJ, é o contrário. Você tem que captar o cliente, fazer a prospecção, trazer ele para o seu universo, criar esse relacionamento com ele, criar a sua própria receita. Então, tudo depende de você. Mas eu acho que a gente precisa arriscar. A gente brinca até que o CLT é um número. Quando chegar a sua hora que ele achar que precisa fazer uma redução de custos, ou que não precisa, ou tem alguém mais barato que você, ele vai te trocar, entendeu? Entendi. Você vê como o PJ, você vê ele como foi uma oportunidade para você conseguir alavancar os seus projetos? Exato. Você vê como uma oportunidade? Assim, para deixar bem claro, tá? Eu sou o Alexandre, essa é a minha história e não estou falando sobre assim, certo ou errado, mas eu acredito que cada um tem um objetivo e cada um assim entende o que é mais valioso para você. Hoje eu posso te dizer que para mim é o tempo, de qualidade de vida com a minha família. Você viu o PJ como uma oportunidade de conseguir conduzir essas prioridades que você tem. Exatamente. Meio que equilibrar, né? Quando você é CLT, você não tem essa flexibilidade. É claro que isso depende de vários fatores, mas independente do dinheiro que eu conseguir até o final da minha vida, isso não vai mudar. Se você consegue fazer o melhor pela empresa, que era de uma outra pessoa, por que você não consegue fazer pela sua própria empresa, entende? Pô, muito legal esse seu depoimento. E como última pergunta, eu gostaria de questionar como você se vê nos próximos anos. Você pretende continuar seguindo com essa atividade de ser motorista de aplicativo ou você pretende empreender de outras maneiras? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O meu foco principal continua sendo ainda em trabalhar com produtos em escala na internet, que é mais meu foco de publicidade mesmo, buscando alguns nichos que eu gosto para trabalhar. O Uber ele continua sendo um meio. Tem um projeto maior que é sobre vender produtos, seja da onde eu estiver, então trabalhar através da internet mesmo para poder trazer uma receita bacana, ter mais qualidade de vida e realizar meus sonhos, entendeu? Eu sei que só com o Uber isso não será possível, porque eu teria que trabalhar muito mais horas. E se você trabalha muito mais horas no Uber, se você não estipular um limite, você vai fazer uma receita maior. Só que sua qualidade de vida, a sua saúde, ela não tem preço e não vai voltar, entendeu? Isso prejudica muito. Pô, Alexandre, eu queria te agradecer bastante. Desculpa se eu tiver tomado muito do seu tempo. Imagina. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, essa foi a nossa conversa com o Alexandre. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal do Agência da Informação para fortalecer o nosso trabalho. E até a próxima.